Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Jackson e nós vamos trabalhar no assunto de hoje, um assunto do terceiro ano, que é o assunto relacionado à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, quando a gente vai estudar a química do carbono e você observa alguns nomes bem diferentes no início do conteúdo, você fica às vezes sem entender como que esses nomes aparecem, de onde que eles vêm. E a partir de agora nós vamos entender que esses nomes, eles são montados como se fosse uma espécie de quebra-cabeça. Vai depender da estrutura dessa cadeia carbônica e a partir da análise dessa estrutura é que a gente vai montando o nome dessa cadeia carbônica. Então nós temos que entender o seguinte, pessoal, que essas características das cadeias carbônicas, elas vão seguir alguns padrões, tá? Alguns critérios. Esses critérios, eles seguem um padrão internacional. Então é o padrão da IUPAC, que é a chamada União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então nós vamos entender aqui, pessoal. Nessa primeira parte do nome das cadeias, nós vamos trabalhar com uma estrutura que é chamada de hidrocarboneto. Então os hidrocarbonetos são estruturas onde tem a presença de apenas carbono e hidrogênio. Então significa que a estrutura vai ser composta apenas por carbono e hidrogênio. Então quando acontecer isso, nós vamos saber que é chamada de hidrocarboneto, tá? Então nós sabemos aqui, ó, hidro, vem aqui o H do hidrogênio e o carboneto, o carbono. Então nós vamos saber que nessa cadeia nós teremos apenas esses dois elementos. Então inicialmente nós vamos ter aqui, ó, essa identificação que ela vai servir para todos os compostos, que são os prefixos. Então o nome de uma cadeia carbônica, ele sempre vai ser composto por três partes, ó. Ele vai ser composto pelo prefixo, tá? Pré é o que vem antes. Vai ser composto pelo infixo, é o que vem no meio, e vai ser também composto pelo sufixo, que é o que vem no final. Então nós vamos juntar essas três partes e a partir daí a gente tem o nome dessa cadeia carbônica. Então nós temos aqui, ó, se nós temos uma cadeia com apenas um carbono, ela vai ser chamada de met. Se nós temos uma cadeia com dois carbonos, ela vai ser chamada de et. 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec, tá? Então quando ela tem mais carbonos, são outras situações que a gente vai ver posteriormente, tá? Mas inicialmente as cadeias, vamos colocar aqui essas cadeias que tem até 10 carbonos. Então depois você vai conseguir memorizar, né? Aprender isso aqui: met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Então isso é relacionado à quantidade de carbonos que você tem na cadeia completa. Depois nós observamos aqui os infixos. Os infixos, você tem só 3 tipos, ó, porque eles vão variar de acordo com o tipo de ligação. Então nós temos o tipo de ligação, que é a ligação simples, um tracinho, ligação dupla, que é a ligação de 2 tracinhos, e a ligação tripla, que é a ligação de 3 tracinhos. Então, quando a ligação for simples, o infixo será an. Quando a ligação for dupla, o infixo será em. E quando a ligação for tripla, o infixo será in. Significa que é a parte do meio do nome dessa cadeia carbônica. Então nós já vimos aqui as duas partes, ó, o prefixo, a primeira parte, o infixo é o que vem no meio e o sufixo é a terminação. Então essa terminação vai depender desse composto orgânico. Então inicialmente nós vamos trabalhar aqui nessa aula e nas próximas aulas que a gente vai ver, próximas a essa, nós vamos trabalhar com o hidrocarboneto. Então significa que toda cadeia carbônica que tiver apenas carbono e hidrogênio, ela vai terminar com o final O, tá? Então fique bem claro. Toda cadeia carbônica que tem apenas carbono e hidrogênio na sua composição total, ela é chamada de hidrocarboneto. E esse hidrocarboneto, a terminação do nome dele, sempre vai ser uma terminação O. Então vamos olhar aqui alguns exemplos, ó, para que vocês comecem a entender e a gostar também desse conteúdo, porque é um conteúdo muito interessante, esse conteúdo relacionado à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então nós vamos aqui.
observar e ir voltando lá na outra tabela. Então, nós temos aqui, ó, quando vocês precisarem, quem precisar ficar constando a tabela que vocês vão precisar, pode tirar um print, né? Ou então anotar no caderno, dar um pause no vídeo, anotar no caderno esses dados do prefixo, o infixo e o sufixo, tá? Então, nós vamos olhar aqui que nesse primeiro exemplo, nós temos uma cadeia com 2 carbonos. Então, se eu tenho 2 carbonos, o prefixo de 2 carbonos, vou voltar aqui, ó, 2 carbonos, o prefixo é et. Então, nós vamos colocar lá, ó. Vou mudar aqui de cor a minha canetinha. Então, o prefixo será et. Et. A ligação que eu tenho entre carbonos, pessoal. Quando a gente vai olhar aquele infixo, que é an, em ou in, an, em ou in. An ligação simples, em ligação dupla, in ligação tripla. Nós vamos observar a ligação que acontece entre os carbonos, tá? A ligação que acontece entre carbono e hidrogênio não conta, mas a ligação que acontece, ou então entre o carbono e outros elementos, né? Mas a ligação que acontece entre os carbonos é que vai definir esse infixo. Se ele vai ser an, se ele vai ser em ou se ele vai ser in. Então, nesse caso aqui é uma ligação de um tracinho, ligação simples. Então, vai ser an. E como eu tenho na cadeia completa, eu tenho apenas carbono e hidrogênio, eu sei que a terminação vai ser O. Então, o nome dessa cadeia com 2 carbonos é apenas uma ligação simples, e sendo que na cadeia eu só tenho carbono e hidrogênio, será etano. Vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu tenho também 2 carbonos, e eu tenho apenas carbono e hidrogênio na cadeia completa. Então, eu sei que 2 carbonos, o prefixo de 2 carbonos é et, a primeira parte. A ligação que eu tenho entre os carbonos é uma ligação dupla. Ligação dupla nós vamos colocar em. E a terminação, como ela só tem carbono e hidrogênio, será O. Então, significa que o nome dessa cadeia aqui será eteno. Nós temos a primeira que é etano e a segunda que é eteno. No nosso terceiro exemplo, nós temos aqui 2 carbonos e temos apenas também carbonos e hidrogênios na cadeia carbônica completa, né, que a gente está analisando. Então, aqui 2 carbonos, prefixo de 2 et. Uma ligação tripla, ligação simples an, ligação dupla em e ligação tripla in. Então, vai ser isso aqui, etin. Terminação, quando eu só tenho carbono e hidrogênio, terminação O. Então, o nome dessa cadeia carbônica é etino. Vamos olhar essa cadeia aqui que nós temos 3 carbonos. Então, 3 carbonos, prefixo de 3 carbonos é prop, met, et, prop. Prefixo de 3 carbonos, prop. Tem naquela tabelinha que eu passei para vocês, prop. Eu olho as ligações que tem entre os carbonos. Aqui tem ligação simples e aqui também é uma ligação simples. Então, significa que o infixo será an. An. E como eu tenho apenas carbono e hidrogênio na cadeia completa, eu vou colocar o final O. Então, o nome dessa cadeia do quarto exemplo é propano. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que não tenham ficado nenhuma dúvida. E na próxima aula damos continuidade a mais assuntos de nomenclatura. Até breve, muito obrigado.